Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professores, convidados, alunos. Nossa vice-reitora está presente, Jaqueline Farbias, que depois nós vamos apresentar com mais carinho, com mais tempo, e a professora Andréa Paiva, representando também a vice-reitoria comunitária. Bom dia a todos. Vamos começar. Terceira jornada de extensão da cultura religiosa da disciplina CRE 1275, Ética Socioambiental e Direitos Humanos. Por favor, você pode passar para mim, vamos lá. A PUC-Rio implantou a curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação. Essa estratégia está prevista no Plano Nacional de Educação e regulamentada pela Resolução número 7 do MEC, de 18 de dezembro de 2018, de inclusão de atividades, considerando, então, a interligação entre ensino, pesquisa e impacto na sociedade. Entre os seus objetivos estão a formação integral dos estudantes para a sua atuação profissional e a promoção da transformação da sociedade. Pode passar, por favor, tenente. Pretende-se, assim, fortalecer essa conexão entre a teoria de vocês e a prática, entre docência, pesquisa e extensão, contribuindo para a formação integral da comunidade acadêmica e para o desenvolvimento social. Então, desde então, a PUC-Rio passou a curricularizar as atividades de extensão. Temos aqui a nossa vice-reitora de extensão, que é a professora Jaqueline Farbias, que depois nós vamos apresentar e vai compor a mesa para o nosso concurso, o 8º concurso de projetos socioambientais da PUC-Rio. Para tanto, a cultura religiosa passou a curricularizar sua extensão, algo que o nosso setor já fazia anteriormente, sem curricularização. Assim, foram criadas as jornadas de extensão das disciplinas da CRE. Como vocês já acompanharam, o primeiro passo para essa curricularização da nossa atividade de extensão foi mudar o código da nossa disciplina, que era 1175 e passou para 1275, né? Mas manteve ética socioambiental e direitos humanos. Neste semestre de 2025.2, estamos realizando, neste momento, a terceira jornada de extensão da CRE 1275, e nós temos a alegria de avisar que o nosso concurso, que já está na 8ª edição, vamos falar dele mais à frente, já vai amparar, já vai trazer o resultado desse trabalho, né, que começou na disciplina nossa em 2024.2. Então, 2024.2 tivemos a primeira jornada, 2025.1 a segunda jornada, da 1275, e agora, nesse semestre, a terceira jornada de extensão. E o nosso concurso vai, a final hoje, né, desses trabalhos dos alunos, né? Desde 2024.2 e 2025.1, uma devolutiva concreta da nossa disciplina para a nossa parceira, que vai falar para nós daqui a pouquinho. Pode passar, tenente, por favor. Faz parte, então, de todo esse nosso processo, as parcerias com instituições da sociedade. E nós tivemos a honra de, desde o início, desde 2024.2, termos como parceira o PREAM, Programa de Educação Ambiental do CEPAM, Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E a nossa escolha se deu por toda a responsabilidade, por todos os frutos que esta organização tem oferecido a toda a nossa sociedade. Está aí a nossa querida Tenente Almeida. Vamos bater palmas para o Tenente Almeida. Vocês vão, quem não conhece vai gostar muito, eu tenho certeza, mas eu não vou entregar. A senhora suspeita. Não vou adiantar. Muito bem. Tenente doutora, professora Camila Almeida. Pode passar. Ela tem doutorado em Medicina Veterinária, Clínica e Reprodução Animal, pela Universidade Federal Fluminense, especialização... Já terminou, tenente?
Olha só, Evinha, tem que atualizar o slide. Especialização em perícia ambiental, pela Unileia. Especialização em clínica de pequenos animais, Instituto Brasileiro de Formação. Graduação em zootecnia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esteve lá esses dias que eu vi. Muito bem. Mestrado em zootecnia, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Especialização em clínica de animais selvagens, Instituto Brasileiro de Formação, e graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com a palavra, Tenente Almeida. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, eu viajei 2 horas e 35 minutos para chegar aqui. Preciso da ajuda de vocês. Todo mundo me ouve? Muito bom dia para todos vocês. Eu sou a Tenente Almeida, a professora Eva suspeita, né? Porque aqui é uma rasgação de seda absurda. Não vou mentir, sei que temos as autoridades aqui presentes, né? Mas eu sou uma grande incentivadora e admiradora de mulheres que transformam vidas e que tiveram as suas vidas transformadas por uma palavra, que é a educação. Então, você que está no celular nesse momento, você que está no computador, você que está aí prestando atenção no nada, vem aqui. Como eu falei para vocês, eu viajei 2 horas e 35 minutos. E eu vim especificamente, não é porque eu vim palestrar na PUC, eu vim porque o pedido veio de uma pessoa que eu admiro absurdamente, que é a professora Eva, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre uma temática que a gente trabalha bastante, que vai falar sobre o programa, tá? Que é a temática de fauna, segurança e educação. Eu mudei um pouquinho o roteiro dessa vez, professora, para a gente não cair, não ficar a mesma coisa de todos os semestres. Por quê? Porque vocês aqui são de diversos cursos, certo? Psicologia, né? Quem aqui é da psicologia? Muito bom, querida, você vai ficar rica. Todo mundo precisa de um psicólogo, né? Quem aqui é da área de exatas, engenharia, não sei, muito bom, vocês também, queridos, aí, ó, já estou marcando as carinhas, se ficar rico já vou procurar, brincadeira. E toda essa questão que eu vou falar com vocês envolve cada um nas suas profissões, nas suas temáticas, nos seus ambientes socioambientais, tá? Então, eu vou falar sobre o papel da polícia no resgate de animais e na prevenção de crimes ambientais através de ações informativas. E aí, pessoal, a professora Eva já falou um pouquinho do meu currículo. Antes de ser oficial militar da Polícia Militar, eu era do Exército, trabalhei 2 anos em Petrolina, Pernambuco, onde eu tive a oportunidade de ver outras comunidades, outras culturas e a importância da gente estar sempre integrando com todo mundo. Essa daqui é minha equipe, hoje eles não puderam vir, que a gente está se dividindo em 50 milhões de eventos, justamente para a gente poder atender o máximo possível de pessoas e levar a nossa palavra. Tá vendo? Eu sou a única que saiu bonita nessa foto, porque os outros estão castigados. A polícia castiga, né? Eu aqui não dá para ver que eu estou de cabelo branco, mas é possível. Brincadeiras à parte, né? Para falar um pouquinho sobre o Comando de Polícia Ambiental. Todo mundo aqui conhece a Polícia Militar, não conhece? Hoje eu não vim aqui fazer propaganda da polícia, tá? Isso é um ponto muito importante, eu quero deixar bem claro. Eu vim aqui para falar sobre um papel importantíssimo que cada um tem na sociedade, eu vim falar do meu papel, tá? Mas eu faço parte de uma instituição. A polícia, todo mundo aqui já ouviu falar no BOP? Pode falar sim, gente, não paga nada. Sim, fala, isso. Ajuda aqui a palestrante. Sim? Sim. Excelente. Todo mundo aqui já ouviu falar no BOP por causa do filme e tal, mas a polícia tem diversos batalhões que são especializados, né? E o nosso é um batalhão especializado em crimes ambientais. Então, nós temos uma frente, que são as ações coercitivas, né? Porque é o nosso papel básico, né? A nossa gênese está relacionada ao cumprimento, né? O combate de crimes, e aí dentro dos crimes as suas diversidades, e as nossas ações de prevenção e educação. Por quê? O que a gente observou? Nós observamos que muitas pessoas elas cometem crimes ambientais porque elas não sabem o que é um crime ambiental. Por exemplo, minha amiga, você pode me ajudar? Como é que é seu nome?
Nicole. Nicole, você sabia que portar uma motosserra sem autorização é crime? Não. Muito bem. Palmas para minha amiga, gente, por favor. Bom, agora, por gentileza, minha amiga, você sabia que cortar árvore é crime? Sabia? Muito bem, mas de todas as espécies? Não. Olha aí, palmas para minha amiga também, gente. A participação é tudo. Exatamente. Então, muitas pessoas, elas acabam cometendo crimes ambientais porque não sabem o que é crime ambiental. Então, por conta disso, através da informação, a gente promoveu ações que têm relação com o ensinamento. Por exemplo, pequena. Minha amiga, eu sou militante das meninas. Calma que eu vou chegar nos meninos também. Minha amiga, bom dia. Como é que é seu nome? Raíssa. Raíssa, muito bem. Você faz que curso? Pedagogia. Muito bem. O que você aprendeu em pedagogia que você não sabia antes? Muita coisa. Muita coisa. Excelente. Palmas para ela, gente. Maravilhosa, participativa. Muitas coisas que ela aprendeu antes, ela nem sabia que existia na psicologia, não é verdade? E a mesma... Pedagogia. Excelente, querida. É porque assim, eu já estou vendo que você vai ganhar dinheiro na pedagogia também, entendeu? E aí, muitas ações, elas vêm através de uma informação que não se tinha e a partir dos convívios, das vivências, elas foram se disseminando. E aí, pessoal, falando um pouquinho das nossas ações coercitivas, esse daqui é o nosso panorama de ocorrências de 2024. Então, a gente atua com base na Lei 9.605, que é uma lei que versa sobre crimes ambientais, além de decretos, leis complementares, como, por exemplo, a 140, que fala sobre sanções administrativas. Para você que está fazendo engenharia, cadê os meninos da engenharia? Podem se acusar. Eu sei que você está de azul, você faz engenharia. Não? Hã? É quase a mesma coisa, estou brincando. Vocês vão precisar saber sobre legislações ambientais, apesar que muita gente acha que não, mas ordenamento urbano, dependendo da localização da sua construção, pode configurar um crime ambiental, tá? Então, fauna, flora, poluição, pesca, recursos hídricos são os itens que a gente basicamente trabalha cotidianamente, tá? Nós somos uma unidade, um comando que tem uma sede em São Gonçalo. Para quem não conhece, é um município turístico. Todo mundo aqui já ouviu falar em São Gonçalo? Sim? Alguém aqui é de São Gonçalo? Pode ficar tranquilo. Sim? Querida! Gente, palmas para ela, gente, maravilhosa! Gente, São Gonçalo é um lugar turístico, quem não conhece, recomendo. Sim. Então, nós temos uma sede em São Gonçalo e 8 unidades de policiamento distribuídas no Rio de Janeiro. Então, a gente tem unidades em Maricá, Cachoeira de Macacu, Cabo Frio, entre outras. São 92 municípios que a gente atende com 327 policiais. Uau! Vocês acham que dá conta? Não dá conta. Por isso que a informação é importante. Porque a partir do momento que eu estou aqui, falo essa informação para vocês, vocês se tornam mais um que pode ajudar a gente no combate desses crimes ambientais, certo? E aí, pessoal, essa daqui é uma das nossas ações. Muito cotidiana. Todo mundo sabe o que é isso? Eu consigo aumentar um pouquinho mais o volume? Essa daí foi uma ação de policiamento que a gente faz em trilhas. Então, a gente roda em todas as trilhas que vocês possam imaginar no estado do Rio de Janeiro, atrás de caçadores, tá? Eles fazem a avaliação vai realizar a utilização do local em busca de criminosos que fazem caça, pesca irregular, tráfico de animais, né? E isso daí foi lá na Costa Verde. Mas, por exemplo, na Floresta da Tijuca, é frequente a gente abordar pessoas com animais dentro de mochilas. Aqui, ó, do lado de vocês. E sabe por que que isso acontece? Sabe por que que a gente tem a ocorrência de tráfico de animais, de receptação de animais silvestres, venda ilegal? Sabe por que que isso acontece? Não? Porque, eu acho... Não sabem?
Muitas pessoas caçam, e aí na Lei 9.605 ela diz que a pessoa, se ela tiver necessidade, né, de fome para poder alimentar a sua família, etc., é um atenuante para ela, ela caça, e a justificativa dela é a fome. Mas o traficante não. E só existe o tráfico de animais porque alguém compra. E eu tenho certeza que aqui vocês conhecem alguém que tem um animal silvestre, tem um passarinho, já teve uma jabuti. Lá em Petrolina, sabe o que era muito comum? As pessoas terem um jabuti na sua casa, embaixo da sua cama. Porque na cultura deles, ter um jabuti embaixo da cama quer dizer que ele nunca vai ter problema respiratório. Ou se ele tem um problema respiratório, ele vai se curar porque tem uma jabuti embaixo da cama. E aí eu recebia, vocês 4 aí em cima, por gentileza, eu recebia jabutis extremamente atrofiadas com problemas nutricionais. Imaginem só, vocês viverem a vida inteira embaixo de uma cama no escuro. Será que é legal? Acho que não, né? E aí, pessoal, esse daqui é um demonstrativo do que a gente fez. Você sabia que a PEMERGE também protege o meio ambiente? O Comando de Polícia Ambiental atua diariamente para preservar as nossas florestas e a nossa fauna. Viu algo suspeito? Denuncie, ligue para 190 ou fale com Linha Verde, que é o canal para crimes ambientais do Disque Denúncia. E é nesse momento que eu peço a ajuda de vocês. Além das ações de fiscalização, a Polícia Militar Ambiental também realiza ações de prevenção e conscientização por meio da educação ambiental. Proteger o meio ambiente também é a nossa missão. Semana do Meio Ambiente PEMERGE. Protegendo hoje, preservando o futuro. Bom, falo para vocês novamente, eu não vim aqui fazer propaganda da polícia, tá? Mas eu me tornei um instrumento daquilo que eu vejo no meu cotidiano como um grande problema, e é um problema que eu sozinha não consigo resolver. Então, com base nisso, pessoal, a gente falando sobre ações educacionais, a gente sabe que educação é um desafio global. A gente sabe que em muitas escolas a educação básica ela é muito frágil ainda. Muitas crianças não têm acesso a diversas informações que vocês todos os dias aqui têm. E não é porque vocês são adultos e estão no ensino superior, porque tem muitas escolas de ensino superior que também não têm a estrutura que vocês têm. E isso tudo vem dificultando com que a gente apresente esse contexto relacionado às questões ambientais. E a gente sabe que a educação ambiental num contexto global ainda é mais difícil ainda. Por quê? Só 47% dos currículos nacionais, 47% dos currículos nacionais de 100 países não mencionam as mudanças climáticas. E a gente sabe que as mudanças climáticas elas estão diretamente relacionadas com todo mundo. Por exemplo, eu pergunto para vocês, minha amiga, bom dia. Bom dia. Como é que é seu nome? Isabela. Isabela, você mora onde? Aqui na Gávea. Muito bom. E você, minha amiga, mora onde? Ipanema. Ipanema. E você, minha amiga? Leblon. Leblon, muito bem. Todo mundo mora Zona Sul, né? Perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta. Minhas amigas, quando chove muito, enche, vocês conseguem sair de casa? Não. Consegue? Com tudo cheio? Inundado? É verdade, querida, você está certa. Aonde você mora é verdade. Mas, de qualquer maneira, se chove, se inunda, a gente consegue andar nas vias normalmente? O trânsito é o mesmo? Então, vocês conseguem pensar junto comigo que mesmo você morando na Zona Sul, a interferência das mudanças climáticas na sua vida também não é possível? Com certeza. Então, é uma pauta que afeta não só eu, que moro em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, trabalho em São Gonçalo e em Vassouras, como as minhas amigas que também moram ali na Zona Sul. Vocês não concordam? E aí, com base nisso, pessoal, a informação ela se torna uma chave para que a gente consiga falar sobre meio ambiente. Todo mundo fala de meio ambiente. É lindo. COP30, todo mundo como emocionado. Mas será que todo mundo está fazendo a sua parte? E aí, pessoal,
Em 1981, a gente teve a Política Nacional do Meio Ambiente, que veio trazendo, e eu nem vou contextualizar a histórica de meio ambiente, Estocolmo, nada disso, porque eu tenho certeza que vocês tiveram isso em algum lugar. E aí, em 88, a Constituição veio trazendo o artigo 225. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é um dos poucos países no mundo que tem na sua Constituição Federal um capítulo só para meio ambiente. E aí, com base nisso, em 99, a gente teve a Política Nacional de Educação Ambiental. Mas, pasmem, só em 2024 a gente teve a inclusão das mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e riscos socioambientais inseridos essas temáticas na formação dos cidadãos conscientes. E com isso, pessoal, a gente sabe que as escolas têm uma responsabilidade muito grande. Então, por exemplo, a minha amiga ali da pedagogia, muito provavelmente ela vai trabalhar numa escola. É uma possibilidade. Imagina só se você não tiver um currículo atualizado e principalmente direcionado para atender não só os seus alunos da Zona Sul, mas também os seus alunos de comunidades, de periferias. Então, pessoal, pensando nisso, o CEPAM, como uma linha de prevenção e educação, a gente vem abordando muito a questão dos resgates. Por quê? A gente faz o resgate junto com o bombeiro, junto com a guarda municipal, com todo mundo. Mas sabe qual é o diferencial? A gente sabe que boa parte desses resgates, eles só existem porque existem pessoas que compram animais silvestres. Por exemplo, pensem comigo, é normal uma onça chegar lá na sua casa... Minha senhora, tem 1 quilo de carne aí porque está caro no açougue, a senhora tem um aí para poder me doar? Isso acontece? Não. Isso acontece? Hoje a gente observa que os influencers, né, através das mídias sociais, Instagram, Facebook, aumentaram absurdamente a quantidade de animais sendo comercializados, animais silvestres. E aí, qual é o problema? O problema é que esses animais, eles estão no seu meio natural, dentro de um apartamento no Leblon. Eu fui chamada recentemente para pegar 2 cachorros do mato ali no Leblon, no local cercado de prédio. Como que esse animal foi parar ali? Gente... Então, o que acontece? O macaco prego, por exemplo. Todo mundo aqui já viu um macaco prego? Alguém que sabe... Não precisa falar não, tá? Que eu não vou atrás de ninguém. Mas assim, alguém conhece alguém que tem um animal silvestre em casa? Você tem, querido? Ah, o amigo seu é sempre um amigo. Porque eu tenho um tio, um amigo, um vizinho. Mas obrigado pela sua participação. O macaco prego, ele é um animal muito fofo quando ele é pequenininho. Quando ele é bebê, é lindo ver ele de fralda, bebendo, né, na mamadeira, não é? Todo mundo não acha fofo? O nome científico desse animal é sapádios libidinosos. O nome dele já diz. Quando ele vira adulto, na sua puberdade, senhoras e senhores, ninguém segura esse animal dentro de casa. Aí sabe o que acontece? Você acha que aquela patricinha vai olhar e falar assim, ai meu Deus, como que eu vou cuidar? Ai meu Deus... Vou fazer isso, aquilo, para cuidar. Não vai. Sabe o que ela faz? Ela abre a porta ou a janela da sua casa e o animal vai embora. É um animal que não sabe se defender, não sabe comer, não sabe como buscar alimento. Vocês acham que ele vai sobreviver na natureza? Sabe o que normalmente acontece? Ele começa a invadir outras casas. Então, pessoal... A caça ilegal é um problema que a gente tem do tráfico relacionado, que gera para a gente esses resgates que muitas das vezes não há necessidade. A urbanização, a gente está cansado de ser chamado ali no Alto da Boa Vista. Eu tenho um amigo no Corpo de Bombeiro que ele fala, ele é assim, extremamente objetivo. Alguém chama para capturar, tem que ir, né? A gente ganha para isso. Pouco, mas a gente recebe. Não está gravando, né? Tá. A gente ganha muito bem, entendeu? Para exercer o nosso trabalho, é uma alegria. Mas, de qualquer maneira, a pessoa chega assim e fala, é um absurdo, tem uma cobra aqui no meu quintal. Pelo amor de Deus, bombeiro, polícia, tira essa cobra daqui. É uma histeria, né? Quando ele chega lá, elas, de imediato, seu bombeiro, tira essa cobra aqui. Minha senhora, pelo amor de Deus.
É a senhora que está invadindo a casa dela. Não é ela que está invadindo a sua casa. Então, a gente tem o problema das ocupações desordenadas que geram o quê? O abandono. Então, nós resgatamos, temos parcerias com diversos ONGs e centros de reabilitação e triagem, mas não dá conta. E é por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Porque todo mundo gosta de falar de política pública, mas ninguém sabe o que é política pública. As pessoas que fazem leis, que fazem decretos, que estão lá nas casas, né, no Congresso Nacional, enfim, não são veterinários, não são biólogos, não são, muitas das vezes, pedagogos, são pessoas que escrevem leis, mas não sabem a realidade. Então, pessoal, você que está mexendo no telefone aí de novo, preste atenção, vocês são agentes de modificação. Se os pais de vocês estão investindo em vocês, se vocês têm fontes para poderem estar aqui, utilizem isso para a sociedade, porque isso vai, de alguma forma, voltar para vocês também. Com base nisso, a gente destina esses animais conforme as situações, animais de ocorrência, animais de vida livre. A gente tem as áreas de soltura, que são áreas onde a gente direciona animais que não são animais de ocorrência. Sabe por quê? Quando o meu... Como é que é seu nome, meu amigo de óculos? O Douriço. Francisco, imagine só. Um animal, por exemplo, seu amigo foi interceptado e o animal foi conduzido por uma ocorrência. Sabe o que acontece com esse animal? Enquanto não é transitado e julgado, ele fica preso num centro de triagem. Porque enquanto judicializado, ele não pode voltar para a natureza. Então, além do nosso amigo limitar o acesso desse animal à natureza, depois que ele é resgatado pela gente, encaminhado de uma ocorrência, ele ainda fica muito tempo ainda num centro de triagem, até um juiz dizer que ele pode ser liberto ou não. E em muitos casos, quando a gente pega esses animais já chegam mortos. Ou, durante o processo, por estresse, vem a óbito também, tá? Então, nós temos 24 setas que são centro de triagens pelo estado do Rio de Janeiro, eles não dão conta. E, novamente, Francisco, eu falo para você, precisamos de vocês. Porque 24 centros de reabilitação e de triagem não dão conta para todos os animais que a gente tem para destinar. E aí, aqui a gente tem alguns conceitos dessas áreas de soltura. Esses animais que vão para essas áreas de soltura são animais que não são judicializados, animais de vida livre que são resgatados, aí em cada peculiaridade a gente dá destinação. Alguns centros de manejo de animais que trabalham com a parte de pesquisa. Todo mundo que já ouviu falar no centro de primatologia? A gente está precisando passear, professora. Vamos fazer uma caravana. Vamos. O Centro de Primatologia, pessoal, fica em Guapimirim, nos Três Picos, no Parque Estadual. E lá há um desenvolvimento de pesquisas que hoje nós temos exemplares de primatas do mundo inteiro. Ah, mas eu faço ciências contábeis, eu faço ciências da computação. Você acha que a sua profissão não pode impactar na melhoria e no aumento de pesquisas para a gente melhorar e elucidar questões voltadas à biodiversidade? E aí, pessoal, esses animais, então, eles seguem caminhos, e aí vocês que determinam o caminho dele. Ele pode continuar na natureza, ou ele pode ir para uma área de soltura, ou ele pode ir para um centro de triagem, ou ele pode virar óbito e não voltar à natureza. E aí a gente fala diretamente de bem-estar, porque, por exemplo, a gente fala muito sobre maus tratos. Todo mundo liga para a gente para falar assim, ah, mas tem um cachorro, um gato aqui perdido e tal. Na Lei 9.605, criaram o artigo 32. E aí eu falo para vocês, prestem atenção. Vocês são os futuros formadores de opinião e principalmente de legislações. Criaram um artigo que fala sobre maus tratos de animais domésticos e não domésticos. Foi lindo, porque dá reclusão para o cara, dá multa. É sensacional. A gente apreende o animal, leva para a delegacia, faz um carinho maravilhoso naquele tutor que bate no seu animal. Aí eu pergunto para vocês, depois da ocorrência finalizada, para onde eu levo esse animal? Para onde eu levo esse cachorro e esse gato? Vocês sabem para onde que eles vão? Abrigo? Quem falou abrigo? Sabe quantos abrigos a gente tem no Rio de Janeiro?
Nenhum. Que recebe animal atualmente? Nenhum. Todos superlotados. Fazenda modelo, esquece. Então, quem criou a lei, boa iniciativa. Mas o que você vai fazer com o problema depois? Sabe o que eu escuto em 99% dos casos? Leva para sua casa. Risos. Então, assim, o bem-estar animal ele está completamente relacionado com essas ações de prevenção também. Essas aí são algumas ocorrências que a gente fez de resgate, né? Esse animal, inclusive, ele é uma onça parda. Não sei se vocês sabem, uma onça parda, quando ela é filhote, ela é toda pintadinha. Inclusive, quando isso saiu no RJTV, falaram que era uma onça pintada e que ela iria ser solta em São Gonçalo. E depois disso, quase perdi meu emprego, né? Porque eu, em momento nenhum, falei isso. Mas, né? Quem foi o veterinário que falou isso? Só tem eu? Então, nós tivemos essa outra ocorrência também, que foi uma ocorrência com o tamanduá mirim. Essa fêmea ela foi vítima de eletrocursão. Esse animal foi encontrado ainda mamando no teto da mãe 2 dias depois dela morta. Ações de também com jacarés, né, que a gente tem, filhotes de primatas. Então, esse animal, inclusive, foi achado em Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. A gente, meliante numa comunidade, pegam esses animais para fazer subutilizações. Então, foi um animal que, inclusive, veio a óbito por conta de uma infecção. Essa daí é Berenice, nossa querida. Ela também foi resgatada em Silva Jardim. E é um animal que a gente tem uma peculiaridade, que são animais que são folívoros, difíceis da gente manter em cativeiro. Sabe o que acontece quando esse animal ele vem no estado grave para a gente? Ele vem a óbito, porque a gente não tem qualquer alimento que ele não consiga comer naturalmente, então a resistência dele é muito baixa. A natureza nos ensina. Mas o final dela foi um final legal. A vida sempre encontra uma forma de agradecer. Às vezes, um simples gesto é suficiente para nos mostrar. A cara dela de feliz, porque eu não estava mais lá, né, coitada. Ela tava sendo torturada por mim, de tanto apertar. Ó. Mas essa daí não é a realidade da maioria dos casos, tá? Essa daqui foi uma ocorrência que teve, não aqui, mas na Amazônia, para vocês poderem entender. Esse daí, não sei se vocês viram no Instagram, foi uma onça que foi resgatada pela Polícia Ambiental de lá. Para vocês verem como é que o animal é, né? Ele foi nadando uma distância muito grande no rio, até conseguir ser resgatado. Ele veio nadando até esse artefato aqui, ó. Se agarrou a ele e foi assim, ó, pelo rio adentro, ferido, segurando. Alguém falou para ele segurar? Não. Esse animal ele foi vítima de projéteis. Foi um tiro que ele recebeu de chumbinho na face, perdeu dente, perdeu parte também da estrutura da mandíbula e provavelmente vai perder a visão de um olho. Esse animal tem condições de voltar para a natureza? Vai sobreviver? Agora eu pergunto para vocês, quem foi que atirou nele? Foi um jacaré? Foi um passarinho? Beleza, pessoal, e com isso, por a gente achar que a gente tem essa ação, essa obrigação de levar para a sociedade essa informação, nós criamos o PREAM, que é o Programa de Educação Ambiental, em 2023. Quando eu entrei, eu percebi que existia essa grande lacuna dentro da nossa instituição. E aí nós começamos a trabalhar no programa, que é formado por policiais militares especializados em crimes ambientais e também em educação ambiental, e nosso público-alvo é o 6º ano do ensino fundamental. Minha amiga da pedagogia, essa é uma faixa etária muito interessante de se trabalhar. A gente fez um estudo com base como curricular do MEC, nós procuramos pedagogos e psicólogos, porque essa é uma fase de formação de opiniões. E hoje a nossa geração é completamente diferente da geração, por exemplo, da minha época no 6º ano, né? Porque eu fiz 23 anos há pouco tempo, né? Sim, ninguém precisa saber que eu vou fazer 40, né? É sobre isso. Não vai, que isso? Sério? Não vai. Aceito, hein, gente? Recomendações geriátricas também, tá? Obrigada. Então, nosso trabalho, a gente fala sobre... nós temos encontros teóricos com as crianças na escola, nós informamos a comunidade sobre os trabalhos que são realizados pelo CEPAM e também realizamos práticas com essas crianças. Nós atuamos na rede pública de ensino, sabe por quê? Porque quem estuda lá no PH não tem uma realidade de quem estuda lá no município de São Gonçalo, na comunidade de Jardim Catarina. Rio das Pedras. Rio das Pedras, Belfor Roxo. Não tem.
Então, as crianças da rede pública de ensino nos abraçaram e, com isso, a gente vem trabalhando gradativamente essas temáticas. E essas temáticas, pessoal, elas foram pensadas justamente nas nossas estatísticas de crimes ambientais. Então, com isso, a gente, com base nesses dados, a gente começou a pensar: adianta eu chegar para a criança e falar sobre uma coisa que não é da realidade dela? Ela não vai entender. Então, por exemplo, tem comunidades, tem escolas que a gente trabalha que é muito comum a gente perguntar assim: alguém aqui já comeu tatu? Eu! É uma loucura, eu fico assim. Meu Deus, cadê o povo da saúde única aqui? Porque, se vocês não sabem, o tatu é um dos grandes transmissores de zoonoses que a gente tem na nossa fauna silvestre, né? E aí, o clássico: alguém aqui tem passarinho em casa? E a gente fica assim, desesperados. Por quê? A gente ensina para eles o seguinte: quem aqui tem passarinho em casa? Pode falar, eu não vou. Alguém aqui conhece? Alguém aqui? Obrigada, querido. Você tem um quê? Ah, não, tudo bem. Agora você se safou. Alguém aqui tem um animal silvestre numa gaiola? Aí alguém vira para mim e fala assim: ah, é um papagaio do Congo, que é um exótico ainda. A gente sempre ensina para as crianças o seguinte: quando elas falam que tem papagaio, papagaio é clássico, né? Mas passarinho em casa, né? A gente fala assim: quem é que fica na cadeia? É incrível, cara, as crianças sabem muito. Quem é que fica na cadeia? Aí eles falam: o bandido. Aí a gente mostra a gaiola assim do passarinho e fala assim: o que isso daqui parece? Aí eles falam: uma cadeia. E quem fica dentro dessa gaiola? O passarinho. E aí eu pergunto para eles assim, crianças do 6º ano: então, quem vive na cadeia é o bandido e a gaiola parece uma cadeia? Qual foi o crime que o passarinho cometeu para ele estar dentro da gaiola? Aquele minuto de silêncio. E eu consegui traumatizar uma criança do 6º ano do ensino fundamental. É sobre isso, gente. Pedagogia é tudo. É tudo. Mas aí a gente começa a perceber que eles começam a mudar opiniões. A gente leva eles para fazer uma prática, que é a caminhada ecológica, e depois uma formatura. Então, a gente tem as nossas instruções, elas são em data show, justamente para a gente poder incluir as crianças. A gente sabe que na rede pública tem muitas crianças do 6º ano do ensino fundamental analfabetas funcionais. Então, para a gente não excluir ninguém, nossas aulas são teóricas, em sala de aula, com projeções, atividades lúdicas, participativas, e a gente consegue levar para eles isso daqui, que eu tenho certeza que vocês vão anotar agora no caderno de vocês. Me ajuda, tá? Que é o número do Disque Denúncia. As nossas instruções práticas, a gente leva eles para conhecer um lugar maravilhoso e turístico, que é São Gonçalo. Quem não conhece, eu recomendo, tá? A gente faz oficinas, plantio de mudas, trilhas. Eles conhecem o CEPAM, conhecem o comandante. Em seguida, a gente leva eles para conhecer a Fazenda Colubandeia, a Capela de Santana, porque cultura faz parte do meio ambiente. É lindo lá, é lindo mesmo. A gente apresenta os nossos materiais taxidermizados, materiais de apreensão. É muito comum eles falarem assim: meu pai tem um desse em casa. Tem hora que a gente não consegue desouvir, né? Mas... Então, a gente faz essas demonstrações práticas com eles. E aí, a gente inclui os balões também. Plantio de muda, acreditem, a gente já recebeu criança que nunca pisou numa grama. A gente teve um aluno que estava sendo mordido por um inseto e ele não sabia o que era. Quando a gente foi ver, era uma formiga. Então, com isso, a gente consegue gerar esse vínculo com as crianças. A gente tem crianças de realidades muito diferentes. Então, por exemplo, a gente já trabalhou no município, onde eu tinha um aluno que ele viu a mãe sendo morta pelo tráfico, queimada, na frente dele. Vocês acham que essa criança vai estar receptiva para qualquer coisa que a polícia venha falar? Porque nós somos os vilões. Todo mundo está acostumado a ver a polícia subir no morro, dando tiro. Cara, a gente chega lá com essa farda e a gente abraça essas crianças no intuito delas serem agentes de transformação também no futuro. Sabe por que eu estou aqui hoje? Além do convite dessa maravilhosa aqui, ó, que está do lado de vocês, se vocês não conhecem a história dela, paga um café para ela e pergunta: sabe por que eu estou aqui hoje? Porque essas crianças também mudaram a minha vida. E além do mais importante ainda, eu consegui, de alguma forma, dar para essas crianças uma esperança de um futuro diferente.
Porque quando a gente chega lá, eles veem esse uniforme diferente. Então, aquela criança que está na comunidade, que acha que o tráfico vai ser o objetivo de vida dela, olha para a gente e fala assim, como é que faz para ser policial? Como é que faz para ser veterinária? As meninas me perguntam, eu posso fazer faculdade? Gente, 2025, todo mundo tem Instagram. Tem criança que me pergunta, o que é faculdade? Então, desde quando a gente começou o programa, e eu brigo por ele toda vez, eu sempre tenho uma criança que me faz nutrir, continuar com esse programa. Porque eu ouvi de uma criança que não sabe o que tem, que almoça e janta na escola porque não tem o que comer, perguntando para mim, tia, eu posso fazer faculdade? Posso ser bióloga? Cara, imaginem vocês que estão aqui sentados, com luz, ar-condicionado, data show. Por que vocês não podem transformar vidas? Por que vocês não podem chegar para uma criança e falar assim, cara, sabe o que é ciências da computação? Sabia que você pode trabalhar com isso? Cara, imagina você mudando uma vida. E aí, pessoal, com base nisso, a gente tem uma formatura, a gente certifica eles como guardiões mirins na natureza, que a gente tem que levar a responsabilidade, né? Esse papel faz um milagre danado, as crianças ficam super felizes, a gente consegue abraçar os pais também, que participam ativamente, e com isso a gente teve diversos resultados. Então, até hoje, nós temos mais de 1.800 crianças conscientizadas ambientalmente, e é isso daqui que faz a diferença para mim. Essas crianças acabaram comigo essa semana. Ontem eu dei uma palestra, chorei. Aí hoje eu falei, não, hoje não, né? Tem que manter a compostura, né? Então, algo que a gente transforma. E essas crianças aqui, elas são de um local lá no interior de Teresópolis, que eles, cara, é super comum comer bicho da floresta, enfim, porque eles não têm o que comer. Então, como é que eu vou falar para essa criança que não tem o que comer, que caçar é errado? Então, esse sorriso aqui, esse aqui então que está faltando, tem uma janela, tem um ar arejado, mudaram a minha vida. E aí, pessoal, os policiais que atendem esses alunos são policiais que são especializados em educação ambiental, eles fazem um curso, e aí a gente introduz informações técnicas e didáticas, e o diferencial do nosso último curso, prestem atenção também, eu não vim aqui só para falar sobre polícia, programa e etc. Quantos de vocês aqui sabem linguagem de sinais? Por favor, levanta a mão. Muito bom. 2. Não, tem 2. 3, né? Nós estamos no universo de, sei lá, mais de 10. Hoje em dia, o mercado está super saturado de pedagogos, psicólogos, engenheiros. Eu pergunto para vocês, vocês acham que se a minha amiga pedagoga ali tiver uma especialização em linguagem de sinais, ela vai conseguir atender muito mais gente? Meu amigo ali das ciências da computação, mas eu falo no computador, eu escrevo lá. Mas você acha que se você não ensinar, você tiver a oportunidade de ter um cliente surdo, cego e saber se comunicar, não vai te agregar na sua profissão? E aí, com base nisso, a gente pensou nos nossos policiais e levamos para eles não só as informações técnicas, mas também... Os alunos do 15º curso de Educação Ambiental participaram essa semana de 2 instruções muito especiais. Tiveram noções de orientação e mobilidade para deficientes visuais, assim como de conscientização e inclusão para pessoas com deficiência auditiva. A inclusão dessas pessoas na educação ambiental não se resume apenas a adaptar conteúdos, mas também a fomentar uma conscientização plena sobre a importância do meio ambiente, de forma acessível. No caso dos deficientes auditivos, é essencial oferecer recursos como intérpretes de Libras, legendas e materiais visuais, para que possam compreender as mensagens transmitidas. Já para os deficientes visuais, a utilização de audiodescrição, materiais táteis e tecnologias assistivas, como leitores de tela, torna-se fundamental para garantir que possam ter acesso a informações sobre o meio ambiente. Além disso, a inclusão social desses grupos na educação ambiental é uma forma de promover a igualdade de oportunidades, permitindo que eles se tornem agentes ativos na preservação e transformação do meio ambiente. E aí, pessoal, alguém que já imaginou que dentro da polícia tivesse algo assim?
Esse vídeo é de uma outra mulher que, depois da professora Eva, admirou absurdamente, que é a professora Tati. Ela é surda de nascença, mas ela é professora da Universidade Federal Fluminense, concursada. Ela oraliza, mas ela é surda de nascença. Mas isso não impediu ela, no contexto que ela vivia, dela transformar vidas. E hoje ela tem um laboratório de inclusão e ajuda a gente nesse acolhimento. E esse curso ele foi muito diferente porque o que a gente teve de policial de 2 metros de altura chorando foi assim, eu deveria ter gravado, porque quem tem imagens e fotos tem poder, né? Não que eu vá fazer assim, né? Mas a gente viu pessoas pensando assim, poxa, meu filho tem TEA, a gente trabalhou TEA, meu filho tem TDAH, meu filho, a gente tem um policial que ele tem um filho que ele é surdo. Nossa, a experiência foi assim, sensacional. E aí, pensando nisso, além do programa e ter um local de acolhimento para as crianças nas nossas vivências práticas e para a nossa comunidade, nós temos o Centro de Educação Ambiental, que é um local também na Fazenda Colubandê, em São Gonçalo. Fica aí o convite, mais uma vez. Que é um espaço que, com muita luta, a gente conseguiu construir. E é um espaço que, apesar de ser pequeno, a gente consegue trabalhar não só a educação ambiental, mas a gente consegue tirar aquela criança dali da comunidade ali em São Gonçalo, que muitas das vezes ia estar na rua e é super comum o tráfico coaptar essas crianças, elas vão para lá, plantar muda, ajudar a gente a fazer algumas coisas, e a gente consegue aproximar a comunidade da gente. Esse daí é um vídeo mostrando como é que é nosso centro. Se nada der certo, gente, na polícia, na veterinária, enfim, eu vou para Globo. Junto com o Sargento Trindade, fazemos parte do Programa de Educação Ambiental, o PREAM. E hoje nós temos a felicidade de apresentar para vocês a nossa sede aqui na Fazenda Colubandê, em São Gonçalo. Vocês estão preparados? Se sim, então vamos embora! Aqui nós temos o nosso Centro Cultural, um espaço que contém animais taxidermizados, exemplares de répteis, além de materiais de caça e pesca irregular, utilizados como instrumentos de educação ambiental. Além disso, nós também temos uma sala de aula adaptada para poder receber em torno de 50 crianças, para palestras, entre outras atividades que possam auxiliar na educação. Ainda na parte externa, contemplamos histórias da Fazenda Colubandê, com a Capela de Santana e com o Casarão. Além, é claro, da obra de Xanira, inspirada na obra de Karl Marx. Os nossos visitantes também realizam a nossa caminhada ecológica para a observação de espécies da nossa flora nativa, além de outras instruções educacionais. Nosso espaço está de portas abertas, com hora marcada. Sejam muito bem-vindos. Venham nos visitar. Tá vendo, gente? A RJTV é meu objetivo agora, entendeu? Quero trabalhar agora no Jornal Nacional. É assim, é o objetivo, né? Mas é isso, o nosso espaço, inclusive, ele está aberto para visitações. Se vocês tiverem interesse, hora marcada para levar vários alunos, a senhora também está devendo uma visita para a gente lá. Eu fui lá no curso. Sim, mas eu estou falando levar seus alunos lá, levar essas crianças para conhecer São Gonçalo com ar puro. É muito aluno. Não, a gente faz uma caravana para São Gonçalo. E aí, pessoal, esse é um espaço onde a gente tem um anfiteatro, a gente desenvolve também atividades culturais, a gente leva o pessoal da capoeira, enfim, é um local que está aberto aí para sugestões. E aí, pessoal, para finalizar, muitos locais a gente não tem condições de levar o PREAM para as escolas, porque, infelizmente, a gente vive numa realidade onde a gente tem diversos locais no Rio de Janeiro que são considerados áreas vermelhas. Então, a polícia, muitas das vezes, tem dificuldade de acessar. Isso não é um problema para a gente, isso daí é um risco para as crianças, para a escola. Então, em muitos casos, a gente acaba pegando essas crianças de áreas que são difíceis de acesso para a gente e a gente leva elas para outros locais para a gente poder realizar a educação ambiental, tá? E aí é uma forma de inclusão também. Meio ambiente é para todo mundo, tá? Meio ambiente não é só para vocês que estão sentados aí no contexto de vocês, mas também no contexto de pessoas que têm uma dificuldade de acessibilidade, tá?
E aí, nós realizamos esse trabalho nas unidades de conservação, em outras escolas, igrejas, em locais da comunidade que a gente consiga fazer esse acesso. E aqui, pessoal, é um registro emblemático. Essa criança, ela, pela deficiência dela, ela tem uma dificuldade muito grande de comunicação, né? E aí foi engraçado que quando ela viu esse animal, ela ficou maravilhada, maravilhada. Aí esse policial que está aqui, que é o Sargento Nunes, ele está desde 1809 na polícia, nota-se pelos cabelos dele, né? E aí ele é um dos grandes agentes de transformação que a gente tem. Ele tem mais de 20 anos de polícia, e sabe o que ele falou para mim, depois que ele atendeu essa menina? Ele falou assim: tenente, eu acho que eu nunca na minha vida senti uma felicidade tão grande de atender uma criança e ver que essa criança, ela conseguiu, mesmo com as limitações dela, ser abraçada pelo meu conhecimento e principalmente pelo meu carinho. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa e é nisso que a gente trabalha. Nossos resultados, nós temos diversas parcerias, projetos integrados com o Ministério do Meio Ambiente, várias crianças conscientizadas, proximidade com a comunidade. A gente tem um termo de cooperação com a Universidade de Vassouras, onde a gente está aí evoluindo para outros projetos. Nós temos produção científica. Nós estamos integrados com os ODS, tá? E isso tudo, pessoal, que eu falei para vocês, não é só sobre educação ambiental, medicina veterinária, é sobre vigilância ambiental, faz parte da minha vida, da sua vida, da vida de todos vocês aqui, porque a gente trabalha saúde única, prevenção de zoonoses, por exemplo. Vou chegar para uma criança e vou falar para ela que ela tem um passarinho em casa, ela pode desenvolver ou ser contaminada por uma clamídia, que é uma bactéria intracelular. Você acha que se eu falar isso para elas, elas vão entender? Vocês acham? Eu não ouvi. Não. Mas se eu prevenir com que ela não tenha um passarinho na gaiola, vocês acham que a probabilidade dela ser infectada por essa bactéria é maior ou é menor? Oi? Menor, tá? Então, isso tudo gera uma conscientização e, com isso, a ideia é que a gente possa levar o programa. A gente tem levado o programa para vários municípios e a gente tende a levar para todas as nossas unidades de policiamento. Pessoal, muito obrigada. Em tempo recorde, né? Mas eu vou dizer para vocês mais uma vez, e aí eu vou ressaltar mais uma vez. Para você que está no telefone, no computador, preste atenção aqui em mim, eu já estou acabando, preste atenção, tá? Eu sou de uma comunidade em Belford Roxo. Eu sou filha de um caminhoneiro e de uma costureira. Na comunidade onde eu vivia, pouquíssimos dos meus colegas hoje ainda estão vivos. Minha mãe foi uma das poucas mães que não teve um filho morto pelo tráfico. Pergunto para vocês, dentro desse contexto, vocês acham que eu teria condições de estar aqui hoje onde eu estou? Porque eu não tive ninguém na minha caminhada que virou para mim e falou: faz uma faculdade. Você sabe o que é faculdade? Eu fui aprender o que era faculdade com 21 anos, quando eu entrei para a faculdade. Eu sei que vocês têm a realidade de vocês, o outro contexto, mas se hoje eu estou aqui, é para que vocês consigam despertar para a importância que vocês têm como agentes de transformação. Utilizem o tempo de vocês com coisas que são válidas. E isso daqui não é conversa de gente chata, é conversa de alguém que demorou muito para ter o currículo que eu tenho hoje. E eu só tenho esse currículo porque, durante a minha caminhada, eu vi que era possível eu chegar onde eu cheguei. Eu sou de uma comunidade, eu sou mulher, eu tenho 40 anos. E sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma palavra que transformou a minha vida. E o nome dela é educação, tá? Aproveitem da oportunidade de vocês estarem numa estrutura maravilhosa como essa, com pessoas iluminadas, com aquele padre ali que eu sou fã. Palmas para esse padre, gente. Ele trabalha no município Meu Jesus Cristo, de Caxias ainda, né? E esse padre é tão maravilhoso que um dia eu saí de um lugar triste, porque eu estava indo fazer um exame, que eu estava doente, e aí Deus apertou meu coração e me mandou atravessar a rua.
Sabe o que tinha do outro lado da rua? O padre. Em Nova Iguaçu, gente. Ele não Eu sei trabalha em da Nova Iguaçu. história. Ele estava lá. Então, senhoras e senhores, muito obrigada, tá? Fico à disposição para os senhores. Sigam nossas redes sociais para o meu chefe manter meu emprego. E obrigada mais uma vez a todos pelo convite, tá? Gente, não, sem comentários. Sem comentários. O que a gente comenta, né? Eu vou pedir a alguém para fazer um comentário muito especial. Tenente, por favor, pode se sentar. Claro. Eu vou convidar a nossa querida vice-reitora Jaqueline Farbiazzi, da Extensão, para dizer para nós a importância desse trabalho na nossa Faculdade de Extensão. Por favor, professora Jaqueline. E, em seguida, nós vamos dar andamento ao nosso concurso de projeto socioambiental da PUC-Rio, que, a partir dessa edição, vai trabalhar ideias para a Polícia Ambiental. Palmas para a professora Jaqueline, por favor. Gente, eu estou sabendo que o primeiro lugar vai ganhar uma viagem especial para São Gonçalo. Não promete. Olha aí, São Gonçalo, gente, maravilhoso, né não, professora? É sobre isso. Com a palavra, a vice-reitora. Vamos botar aqui. Tá, não está. Não está. Bom dia, professor. Aqui, professor. Eu babei um pouquinho, mas dá para... Então, agora melhorou. Bom dia. É sempre bom voltar aqui. Todo ano eu venho, né? Porque esse é um evento que significa muito para a gente, porque a cultura religiosa foi o primeiro grupo, né, que abraçou oficialmente a extensão, né? A PUC sempre teve extensão. Está na história da gente, está no nosso DNA, está na nossa identidade e missão ser extensionista. Mas os primeiros que falaram, já que vai curricularizar, a gente vai junto e vai começar, né, foi a cultura religiosa e, em especial, a professora Eva, que já nasceu fazendo isso, né? Ela é, antes de tudo, uma grande amiga da gente, né? Então, eu tenho duas falas aqui que eu preciso ter. A primeira é uma fala em nome da reitoria, né? Em nome do padre Anderson, que está voltando de São Paulo, senão ele estaria aqui, porque a gente está numa batida muito grande, numa corrida grande, por conta do curso de medicina que está chegando aí. Ontem foi um dia de ações lá em São Paulo por conta disso. E a segunda é da própria vice-reitoria, né? Mas tem uma terceira, que é da Jaqueline, que viveu nessa universidade desde os 16 anos. E que ama essa universidade, porque é uma universidade extensionista. Essa é a base de ser da gente, né? Mas é uma extensão que ela se funda na soma com a pesquisa e na soma com o ensino. Não dá para fazer separado, não dá para fazer diferente, porque fica irresponsável. Não dá para chegar em um lugar sem que a gente saiba que não vai pisar naquele chão. A gente precisa quase que flutuar, né? Encostar de pouquinho em pouquinho, né, o pé da gente, porque a gente precisa aprender. E a cultura religiosa, esta disciplina em especial, ela permite que a gente aprenda, porque a gente tem espaços para escutar, para entender que existem leis, para entender que as leis, às vezes, elas são maravilhosas, mas elas não estão sustentadas na estrutura do real, e aí faz o quê com elas? Para entender que todo mundo é comprometido e precisa participar, e para a gente perceber em que lugar a gente está e por que a gente está nesse lugar, qual a razão de ser da gente estar nesse lugar e qual é o compromisso desse lugar. Então, acho que a primeira coisa que vem da minha parte, de quem está aqui desde os 16 anos, é um agradecimento a essa universidade e às pessoas que aqui estão. Porque essa é uma universidade que foi lutando para que a gente pudesse se inscrever em diversidade. Porque só no encontro das diferenças a gente consegue escutar as diferenças. A gente consegue escutar pontos de vista diferentes. Então, quando eu cheguei aqui, eu sempre digo que eu cheguei aqui com muito medo, porque existia uma coisa que chamava núcleo básico. Então, entravam 150 alunos numa sala de aula
e um professor ficava passando slide dizendo que a gente sabia, o que ele achava que a gente sabia. Eu, como tinha vindo do Morro de São Carlos, não tinha visto aquilo, não sabia. Mas, às vezes, ele dizia que eu sabia, porque ele apontava para uma coisa e falava, como você já viu, não tinha visto. Mas foi isso que me tornou extensionista, porque eu aprendi logo que eu precisava atravessar a rua e buscar ver muitas coisas. E ver as coisas significava escutá-las, pensá-las, refletir, concordar, discordar, mas, de alguma forma, experimentar, viver, ver, sentir. Porque, sem sentido, a coisa não flui, ela não significa dentro. Enquanto ela não significa, ela não transforma a gente. Mas foi essa universidade que me acolheu. Foi essa universidade que disse, teu lugar é aqui. Eu era éramos uns poucos, mas hoje somos 40%. 40% dessa universidade é formada por alunos bolsistas. Bolsistas da mais variada ordem. Por isso é legal quando alguém diz, venho do Leblon, outro diz, venho de Petrópolis, outro diz, venho de São Gonçalo, outro diz, venho de São João de Meriti. Por isso que a gente tem agora aquele núcleo de acolhimento institucional. O principal daquele núcleo são os PUFs, porque tem gente que chega aqui 5h30 da manhã. Porque se chegar mais tarde, vai ser às 9h, porque o ônibus para transportar vai demorar 3, 4 horas, vai perder o primeiro tempo. Mas se chegar às 5h30, dá para deitar no PUF e dormir até às 7h, que é o horário da aula. Por isso que agora tem o balanço. Porque, de vez em quando, ficou pesado e é preciso poder balançar. Mas tudo isso só acontece porque a gente começa a experienciar, a experimentar mais, a atravessar a rua dentro da gente. A entender que se a gente quer ser uma universidade em diversidade, se a gente quer ser uma universidade em extensão, a gente precisa conviver mais. A gente precisa reconhecer mais. E a gente precisa também divulgar mais uma PUC que tem 40% de alunos, que são alunos bolsistas. E a gente precisa de mais PUFs por aí, espalhados. É por isso que lá na Pastoral tem um micro-ondas agora. Já tem uns 3 anos, né, desde que essa gestão chegou, desde que a gente chegou. Por que tem o micro-ondas lá? Porque tem que ter lugar para esquentar comida. Tem gente que vai trazer comida. A gente pode ter ofertando ali fora um monte de trailer, pode ter ofertando várias coisas, mas tem que ter lugar para reconhecer as pessoas do jeito que elas são. E há 2 semanas eu aprendi, já que você vacilou, porque quando tem congresso ou alguma coisa acontecendo ali na Pastoral, cismaram de botar a parte de recepção das pessoas na frente da escada. Aí não dá para a galera descer e esquentar a comida no micro-ondas. Aí tem que colocar o micro-ondas em outro lugar nesses dias. Como é que a gente aprende isso? Experimentando, vivendo. Por isso que a cultura religiosa, essa disciplina é tão importante, porque ela exige que a gente experimente, que a gente viva, que a gente saia da zona de conforto. Seja a gente que está no Leblon, seja a gente que está em São Gonçalo, seja a gente que está em Bom Sucesso, porque Leblon, São Gonçalo ou Bom Sucesso não são sinônimos de felicidade. Felicidade é aquilo que a gente conquista, mas em alguns lugares é mais difícil. Passar por 2 barricadas para chegar aqui, como meu orientando de doutorado faz, é mais difícil do que vir num carro e ficar só na fila do estacionamento. É diferente. É muito diferente a sensação, mas é experimentar. Se permitir experimentar a vida na diferença que ela tem. Por isso que a gente resgatou um lugar que estava abandonado na PUC, que era uma estação de educação ambiental. Estava fechada, praticamente. E a gente transformou numa escola, num ambiente de ecologia integral. Um ambiente que você podia criar esse projeto aí, esse prêmio, trazer para cá. Tem uma ideia no concurso aqui. Tem uma casa pronta para isso, que já não tem muro, que já não tem porta. Porque precisa circular o ar, precisa circular a energia. Precisa ter liberdade. A liberdade de cátedra que existe nessa universidade, graças a Deus, e que a gente valoriza tanto, é uma liberdade que ela é sinônimo de autonomia de ideias.
Porque a autonomia de ideias é que propicia a troca de conhecimento. E é por isso que essa disciplina tem aluno de tudo que é departamento. Porque só conversando a partir de perspectivas diferentes que a gente pode encarar os temas complexos. Não dá para encarar no raso. E é por isso que a gente acredita que ela é uma disciplina central quando a gente fala de ética. Porque falar de ética é se comprometer com a humanidade. É se formar cidadão. E a gente não se forma cidadão sentado numa cadeira apenas. A gente precisa respirar aquele ar. 2 vezes por ano, eu pego 6 horas de barco para ir lá para Marajó. É muito diferente o calor que eu sinto lá do calor que eu sinto aqui. Lá seca. Aqui transpira. Mas é calor. Mas se eu for projetar alguma coisa para lá, vai ser diferente do que eu vou projetar para cá. Porque projetar para o seco é diferente de projetar para o molhado. E a gente precisa experimentar para a gente ver isso. E quando a gente fala de educação ambiental e quando a gente fala de ecologia integral, a gente está falando de 2 coisas que são parecidas, mas elas não são iguais. A educação ambiental, ela é essencial, ela é fundamental. E quando você está conversando com um indígena e você faz uma pergunta para ele, né, como eu já fiz uma vez, qual é a sua relação com a natureza, você recebe um tapa na cara de volta. Que ele diz, como assim relação com a natureza? Eu sou natureza. Não tem separação entre essas coisas. Isso é pensar de uma forma ligada à ecologia integral. Onde está o humano, onde está a onça, onde está a sucuri, onde está o que a gente quiser pensar. Enquanto a gente pensar que eles estão separados de nós, algum problema a gente está tendo. Que a gente não está internalizando a nossa responsabilidade de viver e de constituir o corpo da gente como a gente quer constituir. A extensão só existe para isso, para a gente constituir um corpo sólido, inteiro, que se comprometa com o outro e se comprometa com o mundo. Se a gente não se sensibiliza quando uma onça se agarra a algo para se salvar, com o que a gente vai se sensibilizar? Quantas vezes a gente precisa se agarrar a algo? E como esse animal ensina para a gente. Onde é que está o centro das coisas? A extensão ensina o centro. Então, eu sempre agradeço muito quando eu venho aqui. Eu agradeço porque aqui a gente tem a oportunidade de viver e de se comprometer com uma universidade que hoje tem 40% de bolsistas, amanhã, se Deus quiser, 60%, 70%, 80%, e quem sabe um dia não somos os 100% pelos méritos, pelas possibilidades que a vida traz, em equidade com as diferenças que são fundamentais para que a gente possa conviver. E nessa gratidão, tem uma gratidão que ela é totalmente relacionada a essa universidade, porque é na identidade e missão dela que diz que a gente precisa valorizar a vida, que as coisas vão fazendo sentido. E algo que eu aprendi com os jesuítas é que, para olhar para o mundo, a gente precisa olhar analisando o contexto, experimentando, refletindo, agindo e avaliando. A gente não está aqui para viver um mundo apenas de contemplação. É uma contemplação que precisa se significar na ação. E se a gente está aqui hoje, pode estar aqui hoje, pelos méritos de cada um, que a gente se signifique em ação. E é por isso que é tão bom quando uma disciplina ela se constrói a partir de projetos, porque significa que a gente está vivendo em liberdade e em compromisso com essa liberdade. Então, vocês que estão aqui, que às vezes é, cara, de manhã, cedo, tal hora, vou lá para a CREA, vou lá para Jesus, né? Tem Jesus 1, 2, 3 e o resto tudo lá da CREA. Pensa na perspectiva da ação. Que cidadão é esse que é um cidadão que a gente está construindo como PUC-Rio? Porque a gente não está formando cidadãos, nós estamos sendo cidadãos enquanto a gente está aqui nessa universidade. E a gente vai levar isso para o mundo. Então, é uma gratidão enorme, porque ela sempre volta, né? Não é a primeira vez que ela está aqui com a gente. E a vocês, porque vocês, no fundo, estão aqui e acabam ouvindo a gente.
A Eva, nem falar. A Padre Abimar, que faz isso acontecer com a gente. É a gratidão que a gente pode ter em nome da reitoria. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Jaqueline, nossa vice-reitora, amiga aqui da universidade há tantos anos. Nós vamos dar sequência ao nosso 8º concurso de projeto socioambiental da PUC-Rio. Ela é nossa parceira, vice-reitoria, né, de extensão, obviamente, né, porque a extensão agora faz parte da nossa disciplina. E nós queremos convidar a professora Andréa Paiva, representando a vice-reitoria comunitária, que também é nossa parceira. Palmas para a professora Andréa Paiva. Nós também temos como parceira a professora do CTCH, e, infelizmente, Centro de Ciências Humanas, técnico Ciências Humanas, mas ela não pôde estar presente, mas ela é nossa parceira. E temos também como parceria o NIMA, o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC, que eu acho que ainda não chegou, infelizmente, nós temos que dar andamento. Né? Ah, sim, então, houve uma junção. O padre Vilmar pede desculpas, ele está com conjuntivite, aquilo que pega, gente. Então, por isso que ele não pôde estar aqui presente. Vocês vão ter que, infelizmente, ficar comigo mesma, não tem jeito, desculpem. Professora Andréa Paiva, por favor, eu não vou nem falar dos antigos projetos, nós já vamos passar para o atual, mas o que nós queríamos ouvir, uma palavrinha da professora Andréa Paiva. Bom, gente, bom dia, né? Já deram um bom dia aqui para essa tenente maravilhosa. Já peguei para minha amiguinha. Assim, eu quero dizer que é uma alegria a gente estar nessa mesa aqui de mulheres, gente. É mesmo, palmas! Gente, é mesmo! Porque nós sabemos que nós somos nós, as mulheres, que movemos esse mundo. Fala sério, dominamos. Junto com os homens. Junto com os homens. A gente quer que eles estejam sempre com a gente, mas a gente não pode esquecer que nós moramos no Brasil, no Rio de Janeiro, um lugar que, infelizmente, está mudando, mas é um lugar machista, racista, preconceituoso, e que a gente luta para mudar isso. E não tem outro caminho que não seja a educação. Porque machista, racista tem mãe. Racista, machista tem mãe. Preconceituoso tem mãe. Então, assim, e pai também. Então, assim, nós, mulheres na educação, acreditamos que a gente pode, sim, ajudar a todos, e incluímos, né, os nossos parceiros homens, a mudar esse mundo, porque não é um privilégio do Brasil, infelizmente, mas o mundo é machista e é racista, e a gente fica feliz de saber dessas trajetórias maravilhosas. E todas as mulheres e meninos e homens, todos que estamos aqui, temos a possibilidade de olhar para trás e lembrar, eu tenho. Não, e outra coisa que eu vou falar para vocês, meninas, lugar de mulher é onde ela quiser. Ah, mas ela é feminista. Não, é porque se a gente não cultivar isso, as nossas filhas, as nossas netas... Então, isso não é falar sobre machismo ou feminismo. Isso é vocês trabalharem já com essa ideia. Isso é a gente trabalhar com a ideia de que a gente precisa quebrar esses paradigmas, independente da temática, tá? Muito obrigada. E é isso mesmo, a gente saber que a gente está num ambiente que é acadêmico, sim, mas que a gente pode construir as coisas de maneira diferente, e é uma alegria a gente ver os frutos da cultura religiosa em todo esse processo de extensão. Né, eu falo aqui representando o professor Renato Calado, que é o nosso vice-reitor comunitário, né, e só para a gente ter uma noção. Tem gente bolsista aqui? Levanta a mão, se tiver. Então, a gente tem uma representação boa, né, de bolsistas. Então, quem é bolsista, e mesmo quem não é bolsista, todo mundo aqui já ouviu falar na vice-reitoria comunitária? Sim? Levanta a mão aí quem já ouviu falar na vice-reitoria comunitária. É muito tímido, né, mas é isso aí.
E, assim, eu falo desse lugar. Então, assim, a vice-reitoria comunitária quer expressar a sua imensa alegria de poder, mais uma vez, estar aqui nesse concurso maravilhoso. A gente sabe o quanto que a Evinha, né, a cultura religiosa toda, mas a Evinha cultura religiosa toda bate nisso, né? Porque são projetos maravilhosos que a gente precisa ter uns caminhos para a gente colocar esses projetos de fato em ação, porque, né, a gente sabe, né, Evinha, são coisas maravilhosas, a gente faz esse olhar, né, de crítica, de avaliar mesmo qual é o melhor que está, né, e a gente define lá quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas muitas vezes a gente não conseguiu ainda caminhos, né, parcerias que a gente possa efetivamente executar, né? Tem uma coisa bonita, né, que antigamente era uma coisa só para projetos dentro da PUC, mas com essa perspectiva toda extensionista, os projetos podem ser extramuros. Então, assim, eu quero dizer que eu fico muito feliz, né, pelo convite, né, a vice-reitoria comunitária agradece, e aí vamos torcer para que a gente possa estreitar mais ainda os laços. É, de fato, muito feliz essa parceria, porque, de fato, a gente precisa desconstruir a ideia de que, infelizmente, a gente tem uma polícia que está retratada na tropa de elite. E não é à toa que as nossas comunidades estão tão conflagradas, e a gente sabe disso. E aí é isso, eu acho que é isso, vamos tocar, porque todo mundo quer saber quem ganhou, né? Não, e não é só isso, pessoal, tem aula daqui a pouquinho, aguardo só um minutinho que a gente já vai passar. Esse concurso, gente, nasceu junto com essa disciplina. Então, a disciplina começou em 2017, naturalmente, o primeiro concurso foi em 2018, porque pegou os alunos de 2017. Então, rapidamente, a tenente vai passando ali, só para a gente ter uma olhada, pode ir. Os vencedores das edições, pode ir passando, por favor. Está aí 2018. A final foi lá no... Só um minutinho. Volta um pouquinho. 2018. Foi ali Foi Marcos Vinícius, está ali. O professor Guanais está ali, do Nima. Tem o registro, né? Vamos lá, 2019. Volta só um pouquinho, tenente, ali. Impulso Energia Humana, que tirou primeiro lugar. Redução do desperdício no RDC, segundo lugar. Moeda de papel, terceiro lugar. 2019, alojamento estudantil sustentável dentro da PUC, olha que ideia boa. Segundo lugar, energia, economia e climatização. E terceiro lugar, creche Pastorinhos de Fátima, dentro da PUC, quem sabe, hein? Vamos lá, ano 2020 foi a pandemia, a final não foi presencial. Primeiro lugar, dando nome às aves da PUC Rio. Depois, segundo lugar, projeto Roda Viva. Terceiro lugar, uso de concreto permeável aqui dentro da PUC para captação da água de chuva. 2021 ainda era pandemia, também não foi presencial. Primeiro lugar, Núcleo de Voluntariado Ambiental e Social, o NUVAS, ganhou em primeiro lugar. O Passaporte do Bosque, reconhecendo o espaço do campus, né, através do celular, ali no segundo lugar. E o Conjunto Tartaruga, ali em terceiro lugar, assentos, né, para a gente ter no campus. 2022, projeto em primeiro lugar, PUC Maps, muito além de mapa, um mapa aqui do nosso campus. Segundo lugar, Vendo com a Alma, guia de adaptações para transformar o jardim bíblico da PUC, em volta ali da nossa capela, né, em um jardim sensorial inclusivo. Terceiro lugar, SAAP, Sistema de Auxílio Ambiental da PUC, ganhou terceiro lugar. Vamos lá? 2023, Meliponário na PUC Rio, tirou em primeiro lugar, abelhas, né, para quem não conhece. Segundo lugar, Vivências Compartilhadas. Terceiro lugar, Programa Vila Verde. 2024, começamos a nossa extensão. Então, está aqui a Tenente Almeida, e na época também estava a Major Fabiola Ribeiro. Foi a nossa primeira jornada de extensão. Só para contar que agora a gente está com um concurso extensionista. Vamos lá? Em 2024, primeiro lugar, o projeto Bem TV. Foi muito aplaudido aqui na época, que eu me lembro, já era aqui no RDC. Do lixo às flores, em segundo lugar. Vamos lá. E, em terceiro lugar, houve um empate. Não conseguiram desempatar, demos o terceiro lugar para os dois projetos. SOS PUC Rio, um aplicativo de socorro, né, na enfermaria para a PUC, da PUC, e Bituca na Bituqueira, que, aliás, já tem no campus, né?
E agora, aí está a foto do ano passado, né? Volta um pouquinho. Volta aí, no ano passado, estava aí o padre Valdeci, que pediu desculpas também. Ele adora levar a final, mas infelizmente ele não está no Rio também. E agora, em 2025, né? Ali com a extensão, pensando já para ajudar a tenente, ela pediu tanta ajuda, né, gente? Vamos ajudar a tenente Almeida, vamos lá. Pode passar. Nós temos aqui 3 finalistas por ordem cronológica de inscrição, O Plasticon, moeda social para redução e reutilização de resíduos plásticos. Volta um pouquinho. O Anderson está aí. Vem cá, Anderson. Vem falar aqui para nós, Anderson. Que ideia é essa que você teve? É melhor do que eu botar no slide. Vem aqui, por favor. Gente, sabe, né, André? Bom dia a todos. Primeiro eu começo com a minha identidade secreta, né, André? Na faculdade eu sou conhecido como Dando, meu nome sou eu. O Plasticon, eu sou estudante de Sociologia e a melhor forma de estudar e entender a sociedade é colocando na prática. Sou morador do Parque desde 2017, quando eu sou bolsista. Me mudei, sou lá da favela de Antares, zona oeste do Rio de Janeiro, e me mudei para o Parque da Cidade para poder estudar, para poder estar aqui próximo. Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer a tenente Camila, a professora Andréia, a professora Jaqueline, a professora Eva, porque tudo que vocês falaram me completam. Eu sou fruto disso. Desculpa. Ai, ferrou. Eu também, eu só choro. Gente, é assim. Qualquer coisa me fala... Ai, que bonito. O homem chora. O homem chora, é verdade. Então, vamos lá. O Plasticon, a Andréia acompanhou a gente começou coletando os plásticos do Parque da Cidade, ainda sem destino, né? E quando nós fomos vender esse plástico, transformar em alguma coisa, que a ideia era formar um laboratório, o valor foi muito pequeno. E os plásticos recolhidos, ele tem classificações, né? PET, ainda fomos estudar as classificações dos plásticos, né? Que são variadas, e buscar esse mercado e entender. E entendemos que tem uma máfia absurda da sustentabilidade, do ferro velho, dessa reciclagem. Tem todo um negócio armado por trás disso. E a máfia. E a gente não queria se render a isso. A gente tem um outro projeto aprovado, que eu estou vindo de lá agora, vim direto para cá, em Seropédica, que é um projeto de biodigestor. Eu sou de Terreiro, Seropédica, lá no fundão. Eu sou de Terreiro, sou de Candomblé, e a gente ficava muito preocupado em incomodar os vizinhos, no qual não pratica a mesma religião que a gente, sobre os nossos despachos e etc., uma cultura nossa. Então, a gente pegou todo o resíduo de alimentos e transformamos em gás de cozinha, num outro momento, para poder apresentar isso. Pensando nessa dificuldade, no Parque da Cidade, toda a distribuição do lixo, nós fomos pensar em como reutilizar isso e encontramos que o lixo do Parque da Cidade não é dejetos, é plástico, a maioria das vezes. O maior volume é plástico. Então, nós pensamos em criar uma moeda social, onde se chama Plasticon, que é o morador traz a moeda, o plástico, esse plástico, o peso de 1 quilo, é criada essa moeda, cria uma conta para ele, e ele fica ali acumulando seus valores. Esse plástico vai ser derretido e transformado em objetos que ele possa utilizar na residência dele. Ou seja, coisas que a gente vai pesquisar junto com eles, não vamos criar por nossas contas. É idealizar e junto pesquisamos uma empresa chamada Cotia, que é da Universidade de Santa Catarina de São Paulo, e eles fazem as máquinas no qual derrete o plástico, a gente faz uma chapa, e ali vem a nossa criatividade de criar bancos ou coisas que pudessem ser utilizadas dentro da comunidade ou dentro da residência. E o morador ele vai comprar isso de volta com a própria moeda que ele gerou. Ele deu o plástico, ele juntou o valor em Plasticon e ele compra o que ele trouxe em produtos. E esses produtos nós vamos entender melhor junto com eles e não criar por nossa conta, entender a demanda do Parque da Cidade. Esse é o Plasticon. Palmas aí para o nosso concorrente. Vamos ao segundo. Tenente, passa aí para mim, tenente. Obrigadinha.
Mapa verde das comunidades, educação ambiental e cartografia participativa. A Sofia está aí representando. Vem, Sofia. Querida. Vem, Sofia. Falar da ideia de vocês aqui, Sofia. Infelizmente, a gente está um pouquinho apertadinho no horário, estou tentando administrar. Vamos lá. Licença, obrigada a todos, obrigada pela palestra. Bom, inicialmente, né, falando novamente o título, o Mapa Verde das Comunidades, buscando ter uma educação ambiental e uma cartografia participativa, o objetivo dele é a gente construir um mapa em comunidade. Então, a gente iria nessas comunidades, nesses locais específicos, seja escola, ou seja talvez uma reunião de bairro, e a gente construiria um mapa baseado nas características locais. Então, a gente ia ter 4 etapas, eu separei aqui as 4, que a primeira seria uma apresentação e uma escuta. Então, a gente estaria escutando o que aquelas pessoas têm a dizer sobre aquele local. Ia perceber também as questões e os problemas realmente locais, escutando de moradores, de alunos, porque a gente precisa dessa participação. Não adianta a gente promover ou propor soluções iguais como os políticos, sem escutar e sem ter a participação social. O segundo momento seria a exploração simbólica. Então, a gente estaria vendo questões, por exemplo, como relevo, vegetação, redes de drenagem, porque isso afeta diretamente, por exemplo, na questão do lixo, em questão aonde tem água, onde não tem, se é potável, se aquela região está fedendo. E também questões positivas, por exemplo, aquela região, eu me sinto feliz passando ali. Por quê? Talvez tenha uma área verde, tenha uma área com árvores, flores. Então, a gente conseguir entender, talvez, um mapeamento também da questão sentimental. Por que aquela área eu não gosto e aquela outra eu gosto? O terceiro momento seria a construção do mapa coletivo. Então, a gente juntar, levar cartolinas, objetos para poder construir esse mapa. O quarto momento seria a reflexão e entender o que está sendo percebido exatamente sobre as questões anteriores que eu falei no segundo ponto. E o quinto ponto seria o encerramento com uma foto. Então, tirar uma foto de todo mundo junto. Eles vão poder ficar com essa cartolina, com esse mapa, para eles poderem usar futuramente, seja para algum trabalho, seja para eles, enfim, continuarem entendendo aquele espaço e eles mesmos talvez até propondo outras coisas também a partir daquilo que foi construído. E é basicamente isso. Bom, eu estou aqui para representar o grupo que é constituído por mim, uma aluna de Geografia, a Antônia, aluna de Geografia também, Beatriz e Júlia, de Direito, e o Vitor, que está no intercâmbio, ele faz Administração. Muito obrigada. O terceiro inscrito, Território, Trama e Paisagem. Experiências socioambientais no Vale da Gávea, Milene Souza Palha. A Milene está com prova de G1. Eu falei, a gente conversa com a professora para te liberar. Mas ela estava com muito medo de perder a prova. E ela, tadinha, ela falou, não, eu preciso dar nota, professora. E ela está fazendo prova. Eu havia pedido que ela pedisse alguém para representá-la. Veio alguém representando a Milene? Infelizmente, não. A ideia dela, já que ela é moradora aqui a PUC está no Vale da Gávea, é trabalharmos com as comunidades ao redor daqui da PUC e trazemos as comunidades para cá, representações, claro, quem sabe lá na nossa escola que está lá agora, né, um ambiente... Estação de Ecologia Integral. Estação de Ecologia Integral para fazer um trabalho também de mapeamento e territorialidade. Muito bem, palmas para o terceiro, ela não está aqui. Arquitetura. Ela é da arquitetura, então ela está preocupada com a prova, gente, desculpa. E eu vou pedir, então, a vocês, infelizmente ela não está aqui, eu vou pedir que entregue, por favor, professora Jaqueline, ao terceiro... Não fui eu que escolhi, foi um apanhado de todas, a opinião de todos, tá bom? Eu só sou porta-voz, ninguém briga comigo. Você vai entregar um certificado, por favor, ao terceiro colocado, o Dando. Vem cá, Dando.
deixa aqui. Já pode parar ali. Andréia. Aí o terceiro lugar não veio, eu vou pedir para a tenente entregar, pode ser? Claro, lógico. Pode. Ele é o terceiro. Ele é o terceiro. Você vai entregar simbolicamente o segundo lugar. Tá? Não? Simbólico. Bota ela. Não, ela vai ser o primeiro. Ah, tá. Aqui está o segundo colocado, simbolicamente, porque não está aqui. Andréia Paiva, entregue simbolicamente, por favor, representando a Milene. Está aqui. Está aqui. Certificado da Milene. Certificado da Milene, representando a Milene, gente. E ela é de Rio das Pedras, inclusive, viu? Menina, é mesmo? É de Rio das Pedras. Que beleza. E em primeiro lugar, vem cá, Sofia. A tenente vai te entregar o primeiro lugar, Sofia. Vem cá, tenente Almeida. Está aqui o mapa verde das comunidades. Está aí o nosso primeiro lugar. Gente, eu nem sabia, eu nem ia ficar até esse momento, né? Porque eu tenho que estar em Vassoura às 14 horas. E está dando 3 horas de viagem, mas é sobre isso. Mas esse foi um trabalho que, os 3 trabalhos, a professora Eva compartilhou comigo. Os 3 trabalhos são maravilhosos e vocês não imaginem como que eu fiquei feliz de saber que existem pessoas como vocês, que têm projetos que envolvam a comunidade, que têm essa preocupação. O seu projeto, então, eu achei sensacional, porque é uma dificuldade que a gente tem muito grande, depois eu quero falar com você, tá? O trabalho do segundo lugar também achei sensacional, porque a gente tem que envolver a comunidade. E o trabalho dela foi interessante, porque na semana passada, retrasada, eu participei da Caravana de Defesa Animal, que é da Secretaria de Estado, né? A gente foi em várias comunidades rurais para falar sobre zoonoses. E aí a gente falando de raiva. Então a gente usou várias metodologias ativas e os mapas foi uma abordagem sensacional, porque as pessoas, a gente desenhava o mapa do local onde a gente ia, do município, e chamava as pessoas para compor. E aí, produtor rural e etc., pessoas que não sabem ler e escrever, mas elas sabiam exatamente onde estavam os locais do município. Onde tinha água, onde tinha alimento, onde tinha prefeitura. Então, a pessoa se identifica e a gente consegue aproximá-la. Então, parabéns. Eu desejo um futuro maravilhoso para todos vocês. Meu amigo, que possamos fazer aí a diferença e ser seres de luz. Agradecer essa casa por essa oportunidade. Essa é uma instituição diferenciada, com pessoas diferenciadas. E muito feliz de saber também, meu amigo, por favor, não se sinta, tá? Mas muito feliz de ter, em primeiro lugar, uma menina também e ter esse pensamento e que possamos estar juntos para compartilhar e continuar aí essa caminhada. Muito obrigada e parabéns, meu amor. É porque eu sou pequena, né? Senão não vai sair na foto, peraí. Obrigada. Muito obrigada. Fique em pé, tenente. Continue. Eu estou em pé. Tamanho no documento, hein, gente? Somos a prova disso. Sofia, muito obrigada. Lindo projeto. Gente, é um prazer receber essa tenente. Que é uma rasgação de seda danada, né? É pequenininha, a gente não para. Mas ela é gigante, não é não, gente? Por favor, mais uma vez, palmas muito agradecidas. Perfeito, perfeito. Uma pequena lembrança. Muito obrigada, a senhora é maravilhosa. Imagina, se você quer. Nós estamos aqui juntas, sendo maravilhosas. Gente, muito obrigada, viu? Um abraço para todos vocês. Mais uma vez, 8º concurso. Está fazendo tradição aqui na comunidade, que bom. Muito obrigada a atenção de vocês. Palmas para a CRE, gente! Palmas para a CRE, palmas para a CRE.